Nós vamos conversar hoje com a Cláudia Granha Labate. Ela tem uma vasta experiência na área de educação e saúde com crianças, jovens e adultos. E também vamos conversar com o Ricardo Pessoa, que é engenheiro, trabalha com a telemedicina para diabetes. E o nosso tema de hoje é diabetes. É possível curtir doces momentos. Bom, vocês sabem, eu acredito que a maioria das pessoas sabe o que é diabetes, porque me parece que virou uma epidemia, né? De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, milhões de pessoas sofrem da doença no mundo todo. Para boa parte desse enorme contingente, no entanto, assim como seus familiares, o diabetes ainda é um mal envolto em mitos e verdades, e meia-verdades. Para esclarecer esse assunto, então nós convidamos a Cláudia e também o professor Ricardo, que tem grande conhecimento no assunto. Como vai, Cláudia? Tudo bem? Bom dia, eu vou muito bem, Beth. Obrigada. Prazer, viu? Prazer. Ricardo, como vai? Bom dia a todos, bom dia, Beth. Obrigado pelo convite. Então, é hoje o Dia Mundial, né, do diabetes. A mídia, as grandes mídias estão falando todo momento desse assunto que me parece, assim, está na boca de todo mundo, mas me parece que poucas pessoas sabem exatamente o que é diabetes, se tem diabetes, não tem, se são só adultos que têm diabetes, ou se é o idoso que... Porque até um tempinho atrás, eu só ouvia falar que o idoso estava com diabetes. E, de repente, eu ouço falar que criança de 10 anos já tem diabetes, que o jovem está com diabetes. Então, eu acredito que o público está numa confusão. Você tem diabetes, Cláudia? Sim, eu tenho diabetes tipo 1, né? Tem diversos tipos de diabetes. O tipo 1, ele normalmente é diagnosticado na infância e acontece que o pâncreas para de produzir insulina. Então, o que é insulina para quem não sabe? Que se fala muito insulina, mas o que é a insulina, Ricardo? A insulina é o hormônio que faz com que você seja capaz de absorver o açúcar para alimentar suas células. Então, o que acontece? Se você não tem insulina, você não tem como alimentar as suas células. Então, esse açúcar fica circulando no seu sangue. E esse é o grande problema. Quer dizer, o diabetes, assim, para falar de uma forma muito simples, que todo mundo entenda, é excesso de açúcar no sangue. Posso falar isso? Isso é o resultado. Sim. Na verdade, o diabetes é uma dificuldade de você, ou você não produz a insulina, que é o caso que a gente... E aí, portanto, como consequência, você não consegue absorver o açúcar que você tem para alimentar suas células, ou você desenvolve uma resistência a essa insulina. São os dois casos de diabetes. Aquele São caso... os principais, né? O tipo que ele está falando é do tipo 2, né? Quando é a resistência à insulina. E aí o que acontece? Você tem os dois casos. O tipo 1, que é o caso da Cláudia, que é o caso que normalmente acontece na criança e adolescente, você, de repente, do nada, ninguém sabe muito bem porquê, ninguém conseguiu ainda descobrir a causa disso, você mata as células produtoras de insulina do seu pâncreas. Então, a partir do dia seguinte que isso acontece, que esse processo acontece, você não tem como absorver, suas células morrem de fome. Em suma é isso, você tem açúcar, você tem energia circulando no seu sangue, mas você não consegue fazer com que as células absorvam. Esse é o tipo 1. No caso do tipo 2, isso vai acontecendo gradativamente. Por isso que era associado antigamente à senilidade, era chamado de diabetes senil, exatamente. Aos idosos, né? Idosos, exatamente. Só que isso, nos últimos 10, 15 anos, mudou no mundo. Por causa das causas de sempre. Sedentarismo, uma alimentação incorreta, excesso, obesidade, extremamente ligada. Então, eu também conheci uma garota de 10 anos, hoje estou conhecendo você, que ela comia muito chocolate e foi fazer um exame de sangue rotineiro e deu diabetes. Aí eu fiquei espantada. E isso é a experiência de vocês, Cláudia ou Ricardo, quem pode responder?
Cláudia? Acho que a pergunta é se comer muito doce Se dá comer- diabetes. isso. Né? Acho que o Ricardo É melhor para responder. vai melhor Olha, nessa. assim, vamos falar assim, todo mundo precisa ter uma dieta saudável, todo mundo precisa ter Exatamente. fazer uma atividade física, porque senão você vai inevitavelmente desenvolver alguma doença dessas que nós chamamos de doença do mundo moderno, que é obesidade, hipertensão, diabetes. O fato de você ter uma dieta desregrada e não ser sedentário e tal, aumenta a possibilidade de você ter isso. Agora, pelo fato de você dizer que você comeu um chocolate, ou deixou de comer um chocolate, você desenvolveu uma doença, É demais. É demais. Agora, é diferente. Ó, pessoal, assim, vamos ser bem claros, eu estou falando de comer um chocolate. Ah, não, Agora, a sim. pessoa que entra na Copenhague, compra 2 caixas de linha benta e Não. come numa tarde... Não, é criança, por exemplo, os pais trabalham muito o dia todo, chegam muito tarde, ela ficava com uma cuidadora, vamos assim dizer, com uma babá, e a criança não, essa menina de 10 anos, ela não se alimentava, não tinha uma alimentação saudável, ela só queria comer chocolate, e a moça deixava ela comer chocolate. Eu não conheço especificamente o caso dela, mas como o Ricardo falou, o diabetes tipo 1, se é que é o diabetes que ela tem, ele é autoimune. Então ele não está muito conectado com o que não está conectado com o que você come, né? Essa pergunta ela aparece muito. É muito mais um ataque autoimune do próprio corpo às células beta que são as células que produzem insulina. Então isso talvez seja um mito, né, Ricardo? que Você acha que a gente pode, nasce com essa predisposição, todo mundo nasce com essa predisposição de diabetes, pelo que eu estou sentindo, né, como virando uma epidemia? Não, é o tipo 1, Beth, o tipo 1 é uma coisa que tem uma carga genética, sim, ou seja, existe uma das causas que já se comprovou do tipo 1 é o antecedente, se você tem. O tipo 2 é uma coisa meio difícil, que tem uma parte genética, sim, mas tem muito dos hábitos alimentares, do estilo de vida que você tem, que vai acelerar esse negócio. Mas, assim, não é uma coisa que tem que ficar clara para o público, em geral, que todo mundo acha que não é uma sentença de morte, tá certo? Diabetes não é aquela coisa... Graças a Deus, meu Deus. Olha, a gente tem, por exemplo, minha sócia, né, em telemedicina, que é diabética há 40 anos, tipo 1, né, e tem, assim, ela tem números, taxas e uma vida, além de ter uma vida normal, ela tem os números dela muito melhores do que os meus. Tá certo? E assim, e tem uma vida normal, né? De acordar toda hora, trabalhar, vir à noite, sair na balada, comer comida não diet, comer o que quer. E ela é tipo 1, quer dizer, não é uma questão, não é uma sentença de morte, nem precisa ser essa coisa. Assim. É que a mídia explora, assim, casos, talvez até para chamar, e veja o lado bom disso, chamar nossa atenção, de pessoas que perderam uma perna por conta do diabetes. Outros não sabem, porque não sabia que tinha. Quando soube, já tinha que... Eu acho que essa é a questão bem relevante nesse caso. Diabetes é uma doença silenciosa, principalmente no caso de tipo 2. Né? Pessoas que ficaram cegas, né? Normalmente, o que acontece? Você, quando é tipo 1, como é o caso da Cláudia, você... não dá para você se iludir que você não tem isso, ou que você não trate, porque você se sente muito mal. Imagine, suas células não podem comer. Então, as consequências que isso tem na sua vida, né? Claro. A energia que você não tem, a quantidade de água que você fica tomando o tempo todo para poder diluir o açúcar no sangue. Tem uma pancada de coisas que acontecem. O tipo 1 não consegue negar. O tipo 2, ele não sente nada. Nada. Você não sente nada. E como essa doença vai gradativamente aos pouquinhos, o que acontece? Você só percebe que tem a doença em geral quando acontece alguma das consequências, que é o caso que você está falando, que é começar a ter problemas na visão, ter problemas nos rins, perder sensibilidade nas extremidades. Quando começa a aparecer isso, é que você se toca que tem diabetes. Então, uma coisa que é importantíssima é que as pessoas façam exames, percebam, porque
Diabetes tratado não é uma doença. Estando sob controle, não tem problema, tem uma vida normal. Uma vida normal. A Cláudia, né, que é uma menina linda, nova. Obrigada. Você pode falar a idade ou não? Prefere não? Denunciei a idade, né? Quando eu falo que fui diagnosticada com 10 anos, as pessoas, mas há quanto tempo você está convivendo? Eu falo, bom, vai denunciar, né? Há 16 anos, tenho 26 hoje. Mas novíssima, linda e saudável, né? Exatamente. Obrigada. E um dado importante, inclusive para o diabetes tipo 2, é que hoje a gente tem praticamente 13 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, é uma estimativa. E 50% dessas pessoas ainda não foram diagnosticadas. Então, estão nesse processo justamente que o Ricardo estava falando, de não sinto nada, não faço exame, não vou à consulta, fazer periodicamente os meus controles, né, de check-up e tal. E vão descobrir isso muito lá para frente. Né? Acho que para quem está ouvindo, prestar atenção nisso, né? Aproveitar o Dia Mundial, ir atrás, fazer os exames e se cuidar. A sua experiência com essa doença, né? Tem sido difícil ou você leva uma vida normal, como qualquer outra jovem? Quando me perguntam isso, né, da vida normal, eu nunca sei qual que é o parâmetro de uma vida normal, porque acho que cada um tem o seu. Fácil nada é, mas eu acho que na vida, não existe uma vida que seja só coisas fáceis, né? Não, isso aqui é fácil. Não, é difícil. Como eu acredito que sejam de outras pessoas com outras questões delas, né? Claro. Mas é totalmente possível, né? E basicamente, eu acho que para mim com diabetes tipo 1, é o apoio da família, é o apoio do parceiro, é o apoio da comunidade, dos amigos, do trabalho. E também uma equipe multidisciplinar no tratamento com diabetes. Não é só endocrinologista, o nutricionista, o psicólogo, o educador físico. Né? Acaba sendo um tratamento bem sistêmico e holístico para ter esse apoio. E a partir disso tudo, né, que eu penso muito quando eu trabalhei com educação, é que cada pessoa descubra a sua forma de lidar com isso, né? Não existe um certo que você tem que atingir, porque eu vejo muita gente desistindo de atingir porque não atinge aquele ideal da forma que é colocado. Não, você tem que fazer isso, isso, isso. Existem N ferramentas, N aplicativos, gadgets. A sua forma de colocar aquilo em prática é sua, é única. E tem muitas ferramentas, né? Eu acho que é possível a partir disso, e cada vez mais com as novas tecnologias que vêm aparecendo. É muito motivador. Então, a gente vai dar aqui, através de você e do Ricardo, uma técnica. Vocês criaram um aplicativo e que pode ajudar o diabético a controlar a diabetes, é isso? Sim, porque um dos grandes... Vamos botar uns números, aproveitando aqui que a Cláudia falou dos 13 milhões de diabéticos. Esse é um lado da questão. Nós temos no Brasil estimados 13 milhões e a metade não sabe que tem, né? Que tem. Então, essa é uma situação. Agora, pense sob o ponto de vista dos médicos. Nós temos no Brasil menos de 5 mil endocrinologistas. Ou seja, não precisa fazer conta para saber que 5 mil não dão conta de 13 milhões. Então, como consequência disso, os diabéticos aqui no Brasil, como em boa parte do mundo, eles são atendidos não por especialistas, mas pelo cardiologista, pelo médico da família, os médicos que estão mais próximos, que não têm aquela familiaridade com o tratamento de diabetes que tem o endocrinologista. Quando a gente junta essas duas pontas, e o tratamento que Cláudia comentou aqui, para um tipo 1 ou para um tipo 2 que toma insulina, ele é extremamente complicado. Assim, resumindo, você, algumas vezes por dia, você vai furar seu dedo, medir qual é o nível de açúcar no seu sangue. Dependendo do nível de açúcar no seu sangue, da hora do dia, se você é mulher, se você está menstruado ou não, de uma série de fatores, você vai calcular uma dose de insulina. E depois você vai ter que ir lá e aplicar aquela dose de insulina. Se você vai comer, são outros cálculos que você tem que fazer para saber quanto... Carboidratos. Gordura, carboidratos, o que você está comendo para calcular a dose. Você pode complicado, né? Fazer isso todo dia, para o resto da sua vida, em todos os lanches, em todos os horários, eu não preciso dizer para ninguém que é uma tarefa
Complexo. Complexa bastante, né? E principalmente quando a gente sabe que no Brasil 3/4 da população não conseguem entender o que lê. E aí você fica pensando, como é que isso eu estou falando, foi o que levou a gente a criar o aplicativo. Foi quando Carla, que é endocrinologista, minha sócia, endocrinologista, membro lá do HC-FM USP e diabética, quando ela tentou passar esse método de tratamento com esse monte de conta para os pacientes do SUS. O que acontecia? Não era que as pessoas não queriam se tratar, as pessoas queriam, as pessoas entendiam que a dose de insulina que elas tinham que tomar dependia do que elas comiam, mas elas não conseguiam fazer as contas. É verdade, eu acredito que é bem complexo, como você disse. Não sei se é complicado, mas complexo. Com certeza é. E para isso que a gente criou o aplicativo. Foi exatamente para esse público, para tornar possível que pessoas com baixo nível de escolaridade, que não têm familiaridade com matemática, pudessem ter um tratamento fácil. E qual que aparelhagem que necessita? O que nós necessitamos para ter esse aplicativo? É o celular e a internet? Só isso? Só isso. E lembre-se que o tipo 1, né, no caso, ou o tipo 2 que toma insulina, ele ainda vai ter, ele já anda hoje com um aparelho, com glicosímetro, que é aquele aparelhinho para medir o nível do açúcar no sangue, e ele anda com a forma de aplicar insulina, seja uma caneta, seja uma bomba de insulina, uma seringa. E a ideia de ter o celular é exatamente facilitar o meio de campo, que ele não precise ficar anotando, porque tem o lado do médico também. Todos esses parâmetros de cálculo de dose de insulina são parâmetros individuais e que você só tem como aferir para cada pessoa com a experiência. O médico faz uma setagem inicial com base na experiência dele no exame clínico, mas ele tem que ver o acompanhamento desse paciente para saber se ajustar. Imagine o que é você anotar todo o lanche que você come, toda bala, você anotar, comi isso, tomei tanto de insulina, minha glicemia. Você passa o dia, né? E aí o que acontece? Os pacientes até começam a anotar. Mas depois não dão sequência. E como é que o médico pode evoluir esse tratamento se ele não tem informação do que está acontecendo? Então, vamos dizer assim, essas questões no tratamento de diabetes foi o que a gente fez o aplicativo para suprir isso, facilitar a vida do paciente, melhorar a atuação do médico, né? E com isso melhorar, vamos dizer assim, a questão diabetes como um todo, né? Então fala do aplicativo. O que é necessário você ter esse aplicativo? Nós temos 3 minutinhos. Se você é tipo 1, tá certo? Ou se você toma diversos medicamentos ao longo do dia para controlar a sua diabetes, ou se você controla dieta com diabetes, o aplicativo lhe ajuda nisso. Ele tem uma base de alimentos, você escolhe que alimentos você vai comer em medidas caseiras, e a partir daí, em função da prescrição que o seu médico fez e sua nutricionista, como a Cláudia colocou, ele vai dizer, olha, o que você está comendo está passando do que a sua nutricionista disse que você tem que comer. Substitua os alimentos, diminua um pouco. Isso é o primeiro resultado. Mas se você disser, vou comer isso, e apertar um botão, ao invés de fazer conta, descobrir o que tem, o aplicativo diz, tome tanto de insulina. Poxa, que bacana, gente. E o legal é que quando você faz isso, automaticamente essas informações estão disponíveis para o médico e para o nutricionista, que pode lhe acompanhar e ajustar a sua prescrição. Tipo, você está hoje tomando 1 unidade de insulina para 18 gramas de carboidrato. Aí o médico começa a lhe observar e ver, não, ela está ficando com a glicemia alta. Não é para 18, ela deve tomar 1 para cada 16. Ele ajusta automaticamente, o seu cálculo já é feito da forma como, entendeu? O processo todo fica muito melhor e muito Nossa, rápido. Fantástico isso que vocês fizeram. Acho que um aplicativo assim mundial, né? Na verdade, o GlicoOnline foi o primeiro aplicativo mundial móvel para calcular a dose de insulina. A gente criou o primeiro em 2006, ainda naqueles telefones antigos, né? Puxa vida. Me fala como que é esse aplicativo, assim, como acessar? É Glic? Online.
É GLI. Fala bem devagar para o pessoal, isso, anotar que as pessoas que estão ouvindo. Não são dois Os, né? Não. Glic online, é Glic online. Tudo junto. Tudo junto. Repete, por favor. GLIC, de glicose, Glic, online. Tudo junto. Ela acessando esse aplicativo, então ela tem todos esses indicativos que vão dar a ela uma qualidade de vida. Sim, a gente testou esse aplicativo no Hospital das Clínicas e comprovadamente o nosso aplicativo não só melhora a qualidade de vida, mas outra coisa importantíssima, melhora o controle glicêmico. Porque esse é que é o ponto-chave do diabetes. Se o diabético mantém o seu controle glicêmico bom, ele tem uma vida normal. E na medida em que ele não tem um controle glicêmico bom, que vai piorando, os riscos dele desenvolver as complicações aumentam exponencialmente. 1% de diferença na taxa de hemoglobina glicada, que é o principal exame que se faz, aumenta praticamente em 15 vezes o risco de desenvolver retinopatia, ou seja, cegueira. É muito sério. E um telefone de contato, como as pessoas que gostariam de mais informações podem ter? Qual é o contato? Cláudia? Eu vou aproveitar o Dia Mundial para deixar o site do Dia Mundial mesmo do Diabetes, é diamundialdodiabetes.org.br, que vão ter diversas ações que as pessoas, no país inteiro, que as pessoas podem participar, conhecer outras pessoas que passam por isso também e trocar essas experiências. Agora um telefone... 11 3539 0590. Repete, por favor, Ricardo. Em São Paulo, né? 11 3539 0590. 0590. E acho que também tem página no Facebook que as pessoas podem encontrar. Né? É muito mais simples hoje em dia, né? Em vez do telefone, é Facebook, Glic Online, no YouTube, Glic Online, em Twitter, Glic Online. Nós estamos em todas as mídias, é fácil. Se você entrar no Google... Todas as redes sociais, Se você entrar no Google e colocar Glic Online, você vai ver que já é uma história longa. Eu fiz a minha lição de casa, né? Que eu pensei que viesse hoje a Carla, e eu vi que tem um monte de sites falando desse Glic Online. E eu achei assim espetacular, fantástico, e é a maior dica que a gente pode dar aqui hoje. A gente tem 1 minuto? Temos, só para se despedir. Ricardo? Não, porque eu só queria, então, em vez de me despedir, eu só queria chamar a atenção de todos para uma petição importantíssima. Isso, essa é importante. Que está acontecendo agora. Sim. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver, se vocês entrarem no Facebook, vocês vão ver que nós estamos solicitando ao Ministério da Saúde que eles aprovem a incorporação de análogos de insulina na tabela do SUS. Eu sei que parece que eu estou falando grego, mas em português é insulinas melhores para crianças e adolescentes, evitando que essas crianças que hoje tomam insulinas piores tenham hipoglicemias, desenvolvam consequências, assim, é cuidar dessas pessoas. É isso. E para assinar essa petição? É só no site, no Avaz. Acho que a maioria das pessoas já conhecem. Se você entrar no site, simplesmente você clica na petição e já é remetido. No site do Glic Online, né, No Ricardo? site do Glic Online. Já tá lá. Você já clica lá e você já vai direto para a petição e aí preenche online. Fantástico o trabalho de vocês. Cláudia, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la, viu? Quero que volte aqui outras vezes, nas outras pautas que a gente vai estar sempre falando sobre isso, já que é uma epidemia praticamente, né, Ricardo? É uma epidemia. Então, a Organização Mundial de Saúde chama de epidemia. Obrigada, Ricardo. Obrigada, até uma próxima. Bom, gente, vamos ao intervalo. Volto rapidinho com a nossa amiga Priscila Grigoleto, que vai falar sobre mapa astral.